Boa noite, irmãos, graça e a paz do Senhor. Quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia, no segundo livro dos Reis, capítulo 5. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Segundo Reis 5, 19 a 27. É esse o texto que lerei agora. Eliseu lhe disse: vá em paz. Quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, o homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: ser servido tomar 2 talentos. Estou com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais. Pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Porém, ele lhe disse: porventura não fui eu contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata, e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhos e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, Tu és santo, imutável. Tu és, ó Deus, o Senhor de toda a terra, o soberano Senhor. E a Ti nós rendemos toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Em contrapartida, nós somos maus, ingratos, perversos, pecadores. Mas, ó Deus, nós nos colocamos agora diante da Tua augusta presença e pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Fale ao nosso coração, aplique a palavra em nós e que o Senhor nos transforme dia a dia para sermos homens e mulheres que adorem ao Senhor em espírito e em verdade, que deem ao Senhor a glória que é devida ao Senhor, e que, ó Deus, o Senhor, assim, se compadecendo de nós, o Senhor ouça as nossas orações e o Senhor caminhe conosco e nos dê vitória dia após dia. Livra-nos do mal, ó Deus. Nós te pedimos assim, confessando a Ti os nossos pecados, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a tendência de todo ser humano puxar glória para si. Quem é que não gosta de elogios? Quem é que não gosta de aplausos? Quem é que não gosta de reconhecimento, de títulos e de posições? De uma forma geral, todo ser humano gosta. E desejar as coisas boas e estar em lugares de destaque ainda não é a dificuldade. O problema, ou de obter lugares de destaque, de ser honrado, também não é o problema. O problema é quando nós deixamos que essa honra ofusque a glória do Senhor. Aonde o problema é quando nós desejamos tanto o reconhecimento e a glória, desejamos tanto ser reconhecidos, desejamos tanto nos exaltar e começamos a nos enaltecer na frente de outras pessoas, e isso faz com que a glória de Deus em nós comece a ser diminuída. E aí nós começamos a refletir, não a glória do Senhor, mas uma parte da glória do Senhor e boa parte da nossa glória.
É aí que é a grande dificuldade, esse é o grande problema do ser humano. Há pouco tempo eu li um autor anônimo, ele diz que Deus nos faz agarrados à cruz de Cristo, não para recebermos alguma coisa do Senhor, mas para doarmos. E sabe o que doarmos? Devolver ao Senhor a glória que lhe é devida. Achei muito interessante. Deus nos faz amarrados à cruz para devolver ao Senhor a glória que lhe é devida. Nós só vamos reconhecer dia a dia quem nós somos, tão maus e ingratos, e quanto nós dependemos do Senhor, e quanto o Senhor deve ser glorificado, e Ele sim é o responsável por todas as coisas, quando nós estivermos a cada dia mais amarrados a Cristo, atrelados à cruz do Senhor. Por nós mesmos, a nossa tendência é sempre buscar a nossa glória e não a glória do Senhor. Mas Deus não deixa isso dessa forma. A palavra de Deus diz que Deus é o soberano Senhor do universo, dos céus e da terra. E na sua soberania, Deus não abre mão da sua glória. A palavra de Deus diz, o Senhor diz que Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele falou isso através do profeta Isaías. Ele não desprende parte nenhuma, Ele não aceita sociedade com a sua glória. Ou nós reputamos ao Senhor toda a honra e glória, ou então nós somos desaprovados por Deus e muitas vezes castigados pelo Senhor. Olhamos para essa história bíblica que ocorreu 9 séculos antes de Cristo, cerca de 2.800 anos atrás. O reino de Israel já estava dividido entre norte e sul. Nós vemos aqui o profeta Eliseu, onde ele se concentrou mais no seu ministério no reino do norte. Mas aqui vai mostrar uma situação de um milagre, vai mostrar uma situação aparentemente muito agradável. Mas dentre esse momento nós vamos encontrar algumas dificuldades. Nós vamos encontrar gente que foi castigado em meio a vitórias de uns, castigos de outros. Nós vamos encontrar gente que foi desafiada a apresentar a glória ao Senhor, e gente que estava no anonimato e disse: eu estou pronto a servir. Que história é essa? Se você olhar desde o primeiro verso, aí desse capítulo 5, você vai encontrar o título do capítulo é Naamã é curado da lepra. Naamã, comandante sírio, que era a Síria, vizinha de Israel, mas em constantes batalhas. Acontece que esse moço, Naamã, ele era leproso, e ele vai a Israel atrás de cura para a sua lepra. Não gostou do que o profeta lhe disse. A princípio ele voltaria revoltado, depois os seus oficiais resolvem convencê-lo, ele se submete, Deus aplica a cura sobre esse homem. Uma vez curado, esse homem quer entregar presentes que havia trazido para o profeta diz: não, eu me recuso a pegar qualquer presente, porque é claro que ficaria caracterizado que de fato Eliseu tinha responsabilidade naquela cura. Se ele recebe isso como um toma lá da cá, se ele recebe como um pagamento, como uma retribuição pelo que ele tinha feito, então ele tem aí uma participação. E ele disse não. A intenção do profeta Eliseu era tão somente de dizer: Deus seja glorificado, e que esse homem volte para a sua terra pagã transformado, e que ele reconheça que Deus de fato é poderoso. Assim a história teria um bom final, e era tudo o que Eliseu esperava, que esse moço voltasse para sua casa e a nação inimiga de alguma forma fosse abençoada pelo Senhor com a cura daquele oficial. Acontece, irmãos, que a história ainda continua, e entra exatamente nessa parte que nós lemos, quando o discípulo do profeta Eliseu, um homem chamado Geazi, um homem ávido por reconhecimentos, e buscando benefícios, buscando
tirar vantagem e ter vantagem até mesmo no reino de Deus. E numa situação dessa, quando um homem foi curado, ele disse: vou tirar vantagem. Ele corre até Naamã. Naamã já havia seguido. Ele corre até Naamã, inventa uma mentira dizendo: olha, nós recebemos 2 visitantes, nós recebemos pessoas de fora que estão precisando, necessitados, da região montanhosa de Efraim, e estão precisando. O senhor pode passar um pouco desses presentes para nós? O homem levava ouro, levava prata, levava vestes festivais, e ele diz: por favor. E aí, no que ele pediu de prata, o comandante Naamã deu o dobro, diz: não, leva 2 talentos, cerca de 68 quilos, e disse: eu vou mandar mais 2 oficiais meus que te acompanhem e levem até o destino. E eles vão até a casa de Geazi, colocam a mercadoria, voltam, e até aí Geazi achava que estava tudo bem. Ele volta a se encontrar com o profeta Eliseu, e Eliseu pergunta para ele: de onde você vem, Geazi? De onde vem? É o verso 25. E Geazi diz: teu servo não foi a parte nenhuma, não foi lugar nenhum, eu estou aqui. E aí é onde o profeta disse: você não sabe que eu te acompanhei, você não sabe que eu estava em espírito lá quando o Naamã desceu da sua carruagem, te entregou tudo aquilo e etc. Eu penso que Geazi ficou boquiaberto, dizendo: como é que o profeta foi atrás de mim? Ele foi porque Deus revelou isso a ele, né? Naturalmente. Então, nessa segunda mentira de Geazi, essa segunda mentira foi desmascarada, né? E ocorreu também que Geazi foi castigado por Deus. O profeta, ele diz: Geazi, a lepra de que Naamã ficou livre agora cai sobre você, e não apenas sobre você, mas sobre toda a sua descendência. Imagine que da agora em diante, Naamã, o grande comandante pagão, que havia recebido essa cura, e que em algum momento ali você vai encontrar Naamã fazendo uma declaração de fé, versículo 17, 18 e 19, de que ele de fato gostaria agora de viver uma vida diferente diante de Deus. A sua pele estava como de uma criança. Mas a história termina dizendo que Geazi, um homem que estava no arraial do povo de Deus, sendo ajudante, discípulo do profeta Eliseu, esse homem recebe uma lepra. E agora essa marca da lepra se estende também aos seus descendentes. E eu imagino que cada hora que eles olhavam, e o próprio Geazi olhava para si, ele se lembrava do castigo recebido por Deus. Irmãos, por que Deus faz isso? Por que Deus usa dessa forma? Será que Deus ainda é o mesmo? Será que Deus ainda requer a sua glória de forma tão severa? Ou será que Deus abaixou um pouco os seus padrões? Eu não tenho dúvida de que o padrão de Deus permanece inalterado. A palavra de Deus nos diz em Romanos que nós devemos considerar a bondade e a severidade de Deus. Deus continua sendo tão severo quanto Ele foi no passado. Acontece que muitos de nós não estamos percebendo o que Deus está fazendo, mas muitas vezes Deus age de forma muito clara, e aí, para quem recebe o toque de Deus, o castigo de Deus, ou o fortalecimento de Deus, não tem dúvida de que Deus está agindo. Deus fortaleceu o seu servo Eliseu para que ele fosse um homem íntegro, mas Deus castigou Geazi, que quis ofuscar a glória do Senhor. Olhando para esse texto e essa história, a gente percebe essa ação de Deus, e aqui é importante pensar que o que está em voga aqui não é se Eliseu é muito bom, se Naamã é muito bom, se a escrava foi muito boa, se o rei que escreveu a carta, se o outro que... Nós não estamos aqui trabalhando figuras humanas. Nós precisamos olhar inclusive para o Antigo Testamento, cheio de narrativas, pensando sobre a ótica de Deus. Quem é Deus? O que Deus fez na vida desse povo? Quais são as ações de Deus?
na vida humana. E aí nós vamos destacar, tirando desses blocos, 5 ações de Deus. A primeira delas está no versículo de 1 a 9. Deus, ele tira um comandante sírio e leva para Israel. Você consegue imaginar isso? Agora o comandante sírio, que é a nação inimiga, ele não vai a Israel para guerrear, mas ele está indo lá buscar a cura. Ele vai lá procurar um profeta. Como é que Deus faz isso? Imagine que em uma das suas excursões lá, a Síria guerreando contra Israel e ganhando uma das batalhas, eles pegaram uma jovenzinha para fazer de escrava, e isso era comum. Quando uma nação guerreava contra outra, despojava, levava bens, e algumas vezes levava mulheres e crianças cativas. Essa adolescente foi levada prisioneira, cativa, escrava, e ela agora está morando exatamente na casa do comandante Naamã. E ela, olhando para o comandante Naamã e vendo que ele de fato era leproso e sofria disso, e a lepra era uma doença incurável, ela, reconhecendo de que ela tinha vindo de uma nação onde o nome de Deus era glorificado, e ela conhecendo o profeta, sim, sabendo que Deus tem poder, ela diz para a sua senhora: ah, minha senhora, se o meu senhor fosse até Israel, encontrasse com o profeta que ali tem, ele seria curado. Essa notícia chega a Naamã. Naamã vai ao rei e diz: olha, tem saída para mim, eu escutei isso, seria possível? E o rei então faz cartas e diz: eu vou te apresentar lá, eu vou pedir uma carta diretamente ao rei de Israel, para que abra as portas para você e que traga a cura. Então Naamã, ele foi preparado com cartas do rei, ele levou muito ouro, prata, ele levou vestes festivais, ele se preparou com bons donativos para mais de 300 quilos de prata e ouro, para que realmente ele voltasse de lá com o seu objetivo, que era a cura. Quando estamos doentes, nós queremos dar de tudo, não é? Fazemos tudo o que for preciso pela cura, e Naamã estava nessa condição. Só que Naamã, ele não entendia que com Deus não se trata dessa forma. Naamã, ele não entendia que bastava apenas levar carta, levar dinheiro, levar presentes, levar comitiva com ele. Ele também levou um orgulho no coração, um coração duro. Ele esperou que fosse muito bem recebido ali. E aí a gente vai perceber, versículo 10 até o 16, é o segundo bloco, quando Deus faz sim um milagre, usando um profeta íntegro, e esse encontro de Naamã com o profeta, foi testemunhado pelos oficiais de Naamã. Esse encontro não foi da forma que Naamã esperava, como você e eu, muitas vezes esperamos que Deus haja de algumas maneiras próprias, nossas. Algumas vezes fazemos alguns projetos e já está tudo pronto. Queremos só que Deus dê a chancela dele, que Deus carimbe. É como se você chegue no médico já com tudo pronto, o seu diagnóstico e até os remédios que você quer tomar, e diz: doutor, assina aqui. Isso não é o que Deus espera, isso não é o que Deus quer de nós. Não podemos fazer de Deus um instrumento do nosso bel prazer. Não podemos fazer de Deus um menino de recados, e nem mesmo um funcionário nosso. Naamã não entendia, até então, que com Deus não se trata dessa forma. E Eliseu foi um homem íntegro, porque ele não quis de forma nenhuma se apresentar diante de Naamã, e ele não está menosprezando Naamã, ele não está tratando o comandante Naamã com desrespeito, ele não está fazendo isso. Apenas Deus colocou no coração do profeta que ele nem mesmo precisaria se encontrar com Naamã. Ele mandaria um recado por mensageiros, que Naamã deveria mergulhar 7 vezes ali no Rio Jordão.
lava-te 7 vezes no Jordão, versículo 10, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Não dá para entender essas coisas. Alguns recados de Deus, não é? Algumas formas de Deus agir, como Deus manda Josué cercar Jericó e etc, 7 vezes, e depois, como é que grito, como é que candeia quebrada, como é que isso quebra uma estrutura daquela, as muralhas de Jericó? Não entendemos, porque na verdade nós queremos muitas vezes diminuir o poder de Deus. Nós oramos a Deus, mas nós queremos ver algo de concreto em mãos, e é por isso que muitos lugares por aí se aproveitam e querem alguma coisa materializada para instigar a sua fé. Deus não precisa disso. E aí Naamã ficou revoltado, porque ele disse: mergulhar no Jordão? O que isso vai trazer para mim? Eu venho de uma terra que tem rios muito melhores, caudalosos, tem Abana, tem Fafá, tem tantos outros. O que eu vou fazer nesse riacho? Ele diz: se é assim que Deus quer, eu vou embora. Eu pensei que eu ia ser bem recebido. E ele tem até uma estrutura aqui. Eu pensei, diz aí o versículo 11, ele ficou tão indignado que ele diz: eu pensei que ele ia sair diante de mim, que ele ia se colocar em pé, que ele ia invocar o nome do Senhor, que ele moveria a mão sobre o lugar da lepra, e aí ele restauraria. São 5 passos. O profeta não fez nada disso. Manda um recado. Irmãos, graças a Deus que Deus não entra no nosso esquema. Graças a Deus pela soberania de Deus, que Deus faz o que quer com o que é dele. E graças a Deus, porque ele também nos quebranta, se assim for do agrado dele. Naamã a princípio ficou indignado, mas aí os seus oficiais disseram: comandante, se ele pedisse algo tão pior, o senhor não iria fazer? O senhor não está perdendo nada, vai lá, mergulha aí, estamos juntos, vamos contar juntos. Eu fico imaginando, né, como é que os oficiais estavam dizendo a ele, estavam animando ele, a ponto que Naamã resolveu cumprir o que o profeta tinha dito. Naamã teve a sua pele como de uma criança, e diz a palavra de Deus que agora Naamã volta e quer entregar os presentes ao profeta. Por mais que ele insistisse, Eliseu diz: eu não aceito, eu não quero. Versículo 16: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Da forma como Deus vive, pela certeza que eu tenho que Deus existe, eu não vou pegar absolutamente nada de sua mão. Era o que Eliseu dizia. E o Naamã continuou insistindo, versículo 16, mas Eliseu recusou veementemente. E agora a gente entra em mais um bloco. O terceiro bloco da ação de Deus é que Deus vai mover o coração desse homem, desse comandante sírio, para uma atitude de devoção ao Senhor. E aí o comandante diz: ok, eu vou embora, mas só 2 coisas. Primeiro, deixa eu levar um pouco de terra aqui de Israel, eu quero oferecer holocausto a nosso Deus, ao Deus verdadeiro. Ele tem um misticismo aqui agora com a terra de Israel. Eu não sei exatamente o que ele queria fazer, dizer, demonstrar por lá, mas não importa, o profeta nem entrou nessa questão. Ele pediu: eu posso levar a terra de vocês para cultuar lá? E mais uma coisa, eu preciso que Deus me perdoe, porque algumas vezes eu vou acompanhar o rei, e ele vai entrar lá nos palácios na casa de Rimon, e Rimon era o deus sírio, e ele disse: eu vou acompanhar o rei quer se inclinar, eu preciso segurar na mão, no braço do rei, e aí eu acabo me inclinando também. Vejam que a concepção que Naamã tem de pecado, agora ele está reconhecido, e ele diz: isso vai ser um horror, isso é um pecado contra Deus, o Senhor me perdoa, profeta, se isso acontecer, porque vai ficar difícil para mim agora. Aí Eliseu responde: vai-te em paz. Ele nem entra nesses detalhes, ele não vai ter tempo de ficar discipulando Naamã. O que Naamã precisa agora é reconhecer o Deus que agiu na vida dele. O que Naamã precisa é voltar para a sua terra pagã e dizer: o Deus de Israel existe, está vivo, ativo, é poderoso,
a minha pele está restaurada. Foi Deus, foi Deus. Irmãos, Deus ainda, em quarto lugar, Deus permitiu que o profeta ficasse com seu coração tranquilo, mas que o discípulo do profeta ficasse agoniado. Deus permitiu sim. Versículo 19, parte B, até o 24, nós vamos encontrar Geazi tendo uma pretensão de conquistar algo para si, de levar vantagem com aquela história. Lembram do sermão de hoje cedo, sobre a lei de Gerson, que o pastor comentou? Gerson levantava aquela questão que a gente tem que levar vantagem em tudo. Era a ideia de Geazi. Geazi disse, isso não pode ficar barato. Alguma coisa, esse homem vai levar toda essa prata, todo esse ouro, vai embora com ele, como é que vai ser? Se o profeta não quer, eu quero. E diz a palavra de Deus, que ele corre atrás de Naamã, inventa uma mentira, e na verdade o que ele está fazendo é tentando ofuscar a glória de Deus. Naamã, ele agora não vai chegar na sua casa da mesma forma como chegaria antes. Ele chegaria dizendo, foi tudo de graça, mas agora ele vai dizer, olha, era de graça, mas chegou um lá e me pediu um pouco. Ele ia chegar dizendo, olha, foi Deus e mais ninguém, mas agora ele vai dizer, realmente, talvez o profeta grande lá nem tanto, mas o outro, ele é bom no negócio, tanto é que ele recebeu um pouco em troca. É mais ou menos assim. Eliseu, ele considerava que se ele recebesse algo, ele ia se tornar participante do milagre, responsável por isso. Ele disse, eu não vou fazer. Mas o Geazi quis. Ele inventou uma história de que 2 necessitados haviam chegado. Ele recebe, ele pediu um talento. O Naamã, já com coração generoso, diz que ele para os carros, ele desce, vai até Geazi e fala, vai tudo bem? Ele fala, tudo bem, só que a gente está precisando aqui de uma ajuda. Tem 2 necessitados e tal, e quando ele pede, o Naamã fala, leva 2 talentos, e ainda vou mandar 2 oficiais que te acompanhem, leve até a sua casa, 68 quilos de prata, já dá um bom começo, não é verdade? Começo para quê? Começo para a total destruição de Geazi. Geazi fecha as portas, os homens vão embora, ele pensa que está tudo certo, ele se coloca diante do profeta, e aí vem o quinta ação de Deus aqui nesse texto, versículo 25 a 27, quando Deus se revela, e ele usa novamente o profeta Eliseu, não para curar o Naamã, mas para desmascarar a mentira de Geazi, e aplicar sobre Geazi o castigo do Senhor, a disciplina. De onde vem Geazi? Ele diz, de lugar nenhum, eu não fui em lugar nenhum. O profeta falou, você está querendo me enganar? E aí ele disse, eu fui com você em espírito, eu vi quando o Naamã desceu e te deu tudo aquilo. Agora a sentença é o seguinte, você ficará com a lepra de Naamã para você e para a sua descendência. Irmãos, assim Deus agiu na vida de homens cristãos e pagãos, na vida de gente envolvida com o reino, liderança, e na vida de liderança à parte, liderança próxima, como Geazi, na vida de gente que estava no anonimato, como aquela escrava que ninguém sabe nem o nome, não aparece nas escrituras, mas que foi tremendamente usada por Deus, na vida daqueles oficiais que acompanharam o comandante e que viram tudo. Deus agiu para chegar a notícia lá na Síria, de quem era Deus e o que Deus tinha feito, e tudo, absolutamente tudo, para a glória do Senhor. Eu não tenho dúvida de que hoje Deus também está agindo aqui no nosso século 20, aqui no nosso país, no nosso continente, por que não dizer no mundo inteiro, e Deus faz tudo para o seu louvor, para a sua honra e para a sua glória, porque Ele zela pela sua glória, e Ele não vai aceitar dividir a sua glória com ninguém. Deus continua agindo com severidade e com amor. A pedagogia de Deus às vezes nos assusta, mas a pedagogia de Deus é perfeita.
Diante disso, irmãos, eu quero deixar 3 aplicações. 3 aplicações que nós vemos nessa passagem, que Deus nos chama a levar Ele a sério, a levar a sério a glória de Deus. E a primeira aplicação que eu faço, que eu vejo, é que Deus continua colocando os seus filhos à prova. Não apenas a sua igreja, não apenas a liderança, mas a liderança mais próxima, não apenas quem é líder, mas quem está no anonimato, não apenas quem conhece a Deus, mas quem não conhece a Deus, não apenas quem está aqui, mas quem está longe daqui, nações vizinhas e por aí afora. Deus age na vida de homens e mulheres, cristãos e pagãos, para a sua glória, e Ele requer de nós que sejamos como Eliseu e como aquela menina escrava. Deus requer de nós que nós sejamos íntegros, que nós sejamos como aquela garotinha escrava, que mesmo sem ter nome, sobrenome, sem ter, quem sabe, um pedigree, desculpem o nome, mas é para dizer exatamente como ela se encontrava, sem eira nem beira, sem ninguém por ela, tendo sido arrancada do seio da sua casa, quem sabe com marcas tremendas no coração, na alma, na mente, traumas de pessoas, de sírios que foram tremendamente cruéis, tirando-a do seu lar. Mas, irmãos, essa jovem é crente, e ela sabe que Deus nos manda amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Da boca dessa menina que ninguém podia esperar nada, quem sabe, Deus esperou sim, e ela agiu, porque ela aproveitou a oportunidade. Foi da boca dela que sai a notícia: em Israel tem cura para Naamã. Irmãos, nós precisamos sair do anonimato, e mesmo que estejamos no anonimato diante dos homens, não podemos estar no anonimato diante de Deus. Deus nos conhece e coloca desafios diante de nós, para que a gente abra a nossa boca e declare aonde está a glória do Senhor. Deus não quer a sua glória ofuscada, Deus quer a sua glória revelada. Aquela menina não deixou o ódio consumir a sua vida, não deixou o orgulho, não deixou o preconceito abafar o propósito maior de Deus na humanidade, que é salvar. Eliseu foi um homem íntegro, ele também não se deixou levar por aquele inimigo que estava à sua porta. Por outro lado, Eliseu tinha chance de crescer na situação, não tinha? Ele tinha chance de ir lá, de negociar com aquele homem, ou de fazer algumas coisas fantásticas, de preparar, quem sabe, um ritual de cura, de chamar a nação de Israel, de convocar algumas coisas, de chamar eles. Não é nada disso, porque não é disso que Deus se agrada. Eliseu não quis nem mesmo olhar para a face daquele homem, ele não quer ser tentado para receber qualquer coisa, usurpando a glória de Deus e tirando vantagem do reino de Deus para si. Eliseu não quis isso, irmãos. Eliseu foi um homem íntegro, e Deus deseja que nós sejamos como Eliseu, íntegro a tal ponto de, no momento de disciplinar o seu servo Geazi, ele não pestanejou. Deus mandou que fosse disciplinado, e ele disciplinou. Irmãos, Eliseu era um homem que não aceitava barganhas. Eliseu era um homem que não negociava princípios, não negociava seu caráter. Eliseu não estava pronto a usar o reino de Deus como benefício próprio para si, nada disso. Eliseu não aceita isso. Eliseu só quer uma coisa: a glória de Deus. Ele não precisa de reconhecimentos, ele não precisa de aplausos, de louros, ele não precisa de cumprimentos especiais. E ele sabe que ninguém no reino de Deus precisa disso.
É por isso que ele trata o comandante da mesma forma que ele trataria qualquer outro ser humano, seja dentro da sua terra ou fora. Tiago capítulo 2, versículo 2 a 6. Tiago, em nome de Deus, né? Deus falando através de Tiago, diz que a igreja tem que ter muito cuidado. E diz: se entrarem na vossa sinagoga um rico vestido de vestes fenomenais, e também um pobre vestido de vestes miseráveis, e se o rico for tratado com deferência, isso é pecado, isso é condenação para o meu povo. Não pode acontecer isso. Nós não podemos ter dois pesos, duas medidas, irmãos. Nós não podemos contribuir com o outro querendo vantagem para si, ou para manter a política da boa vizinhança. Não pode ter politicagem entre nós. Deus é Deus de justiça. Deus nos chama a integridade. E Deus nos chama a ser como Eliseu, a ser como aquela garotinha escrava, a ser homens e mulheres que estão dispostos a propagar a glória de Deus, para que Deus cresça e eu diminua, como disse João Batista. Segundo lugar, segunda aplicação, Deus nos chama a nos humilharmos como o comandante Naamã. Naamã foi desafiado por Deus a fazer algo que ele não gostaria, que talvez fosse vergonhoso para ele, que ele nem mesmo acreditaria, coisas que ele foi desafiado a uma missão que ele disse: não é para mim. Ele tinha que descer do pedestal, mas Deus chamou, Deus disse: você faz ou não faz? É engraçado que os seus companheiros, os seus auxiliares falaram: ó comandante, se ele pedisse algo muito grande, o senhor não faria? O que Deus requer de mim, de você, não é algo que nós não podemos oferecer a Deus. O que Deus requer de mim, de você, a partir do próprio dízimo, por exemplo, que é 10%, é algo que você tem, não é o que você não tem. Não é 110%, é 10%. Dá para entender qual a lógica de Deus? Deus não quer acabar conosco, e nós não precisamos lançar tudo que temos ao Senhor para que a gente viva na miséria. Mas Deus quer disciplina, Deus quer adoração. É isso que Deus requer de nós. E Deus espera que sejamos como Naamã, aquele que a princípio não aceitou, mas que se humilhou. É bom que nos humilhemos, e uma vez que sintamos o toque de Deus, façamos como Naamã: eu quero servir a esse Deus, eu quero voltar para a minha nação pagã diferente. Eu não posso mudar a minha nação, mas eu posso ser diferente. Você não pode mudar a igreja inteira, mas você pode ser diferente aqui dentro. E Deus espera que você e eu sejamos humildes para a glória do Senhor. Terceira e última aplicação: precisamos fugir das tentações de ofuscar a glória de Deus, as tentações pelas quais Geazi passou e caiu. A tentação de mentir. Mentira é engano, mentira é hipocrisia, é falsidade, é falar o que não existe, é querer ser o que não é buscar para si o que Deus não te deu. E nós temos que fugir disso, porque isso é tentar buscar a glória de Deus para a gente, é tentar crescer até mesmo no reino de Deus para obter vantagens próprias, para ser beneficiado. Deus não aceita. O problema, meus irmãos, é que Deus em momento nenhum vai ser conivente com o legalismo, com o farisaísmo. Em momento nenhum ele vai ser condizente com a hipocrisia, com o engano, com a mentira, com a vaidade, com o orgulho. E eu preciso lembrar que Deus vê todas as coisas. Nós não estamos diante de um Deus que não sabe o que eu estou passando. Deus sabe a motivação com a qual eu prego nesse momento aqui nesse lugar. Deus conhece o seu coração que agora escuta a palavra dele. Deus sabe exatamente quem você é, quem eu sou, quem cada um de nós é.
Eliseu não precisou acompanhar Geazi, mas Deus lhe revelou. E Deus usou o profeta tão somente para aplicar a disciplina, porque na verdade Deus fez e Deus faria. E essa disciplina, nem o próprio Eliseu tinha como colocar qualquer maldição sobre Geazi, nem mesmo de tirar. Deus é quem faz. É Deus que está tratando com cada um de nós, no nosso dia a dia, aonde nós estamos, porque Deus conhece os detalhes, mínimos detalhes da nossa alma, do nosso coração, da nossa mente, as nossas ações, reações. Infelizmente, dentre o povo de Deus, nós temos Geazis. No colégio apostólico, Jesus teve Judas, que o acompanhou tão de perto por tanto tempo. Precisamos ter cuidado, irmãos. Cuidado, porque o que nos garante a aprovação de Deus é uma vida consagrada ao Senhor. Não é título, não é nome, não é ter o seu nome como membro desta igreja, não é isso que diz que você está aprovado diante de Deus. O que diz é de fato a sua vida, é o nosso dia a dia. Deus é juízo e Ele não vai deixar impune nenhuma falsidade, hipocrisia, porque a Bíblia diz, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu quero concluir dizendo, há uma chance. O que é que nós vamos fazer diante de tudo isso? Já que temos que ser como Eliseu, e temos que ser como aquela escrava. Já que devemos em alguns momentos ser como Naamã, quebrantados, e não devemos ser como Geazi, como escaparemos nós? Porque eu olho para o meu coração e vejo que eu peco. Você olha para o seu coração e vê que você peca, que você algumas vezes busca glória para si. Como é que nós vamos resolver isso hoje? A palavra de Deus nos diz em Salmo 32, que é bem-aventurado aquele que confessa os seus pecados ao Senhor e tem os seus pecados perdoados. Irmãos, ter os pecados perdoados, é uma vantagem, é um benefício de quem os confessa com contrição de alma. Com contrição de alma. Eu ouvi uma ilustração e eu termino agora com essa. Um garotinho, ele tinha, brincando no quintal da sua casa, quintal grande, não é? A mãe criava alguns gansos, e eram gansos de competição, valiam muito dinheiro, e ele brincava de estilingar, né? Jogar pedras com estilingue em algumas latas grandes que ele havia deixado no quintal. Em algum momento, a pedra sai por cima de uma das latas e vai sobre um dos gansos, bem na cabeça. O ganso morre. E aquele menino apavorado olha para um lado e para outro e diz, e agora? Rapidamente ele prepara uma forma de enterrar aquele ganso, guardou, fechou. Parecia que estava tudo resolvido, mas ao voltar para casa, as tarefas domésticas, né, da casa eram divididas entre ele e a irmã, e assim tinha a louça, tinha passar pano na casa, tinha retirar as coisas do almoço. E naquele primeiro almoço, a mãe disse, quem é que vai lavar a louça? E a irmã dele disse, olha, ele vai lavar a louça, ele vai tirar as coisas e vai passar pano também, vai limpar o chão. Ué, ele se espanta e diz, eu vou fazer tudo sozinho. Ela olha e fala, ele lembrou do ganso. Imagina, não, perfeito, claro. No dia seguinte, como é que vai ser a divisão? Porque sempre foi dividido. Ela disse, não, ele vai cuidar, hoje é com ele está disposto, ele vai, até minhas coisas lá, ele vai dar uma arrumada no meu quarto. Eu vou, mas peraí, olha o ganso. E aquele mocinho sofreu muito com o ganso, com a história do ganso. 3 semanas e ele já estava exausto. Ele disse, eu não vou aguentar essa chantagem. O que ele fez? Ele chamou a mãe dele e falou, mãe, eu sei que eu vou apanhar, eu estou disposto, não vai ser fácil, eu tenho que contar, eu matei o ganso.
Teve que contar. Sorte que não tinha Ibama por perto, né? E aí ele já estava trêmulo, ele falou assim, pode pegar a cinta que eu já sei o que vai me acontecer. E ela ficou parada olhando, falou, eu sei. Mas, peraí, a senhora sabe, mas é aquele ganso de tal, de comprar. Sim, eu sei. Peraí, mas a senhora sabia, não me falou nada. Deixou eu passar 3 semanas aqui sofrendo, sendo chantageado pela minha irmã. Agora a minha confusão é com a senhora. O que aconteceu, mãe? Ela disse, você não contou? Mãe, mas se a senhora sabe, como é que a senhora viu? Ela falou assim, eu estava na janela, e do lado de dentro eu vi, do lado de fora você não vê, eu vi tudo, até onde você enterrou o ganso, eu sei de tudo. Ele falou assim, então, por que é que eu tive que passar por isso? Ele falou assim, olha, você que escolheu passar por isso. Se você quisesse abrir o jogo desde o primeiro dia, você não tinha sofrido tanto. Irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a olhar para nós mesmos e dizer, Deus, realmente, em alguns momentos eu estou tentando ofuscar a tua glória. Mas sabe o que eu quero, Deus? Eu quero agora abrir meu coração. Eu quero contar para o Senhor que eu preciso de perdão, que eu preciso ser fortalecido como Eliseu foi, para ser homem íntegro. Me ajuda, porque isso não é normal, isso é sobrenatural, e eu preciso do Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus nos dê cada dia a sua graça, em nome de Jesus, amém? Amém? Amém, amém.